claro para mim quem era o seu bisavô. Você falou que um era comerciante, o outro era prefeito. Quais são os dois? Como é que é exatamente essa relação de parentesco que você cresceu ouvindo contar o fato histórico, não é? Deodato, eu gosto de iniciar, como diz o Matuto, do começo. Primeira coisa que aconteceu em Piranhas foi a passagem do imperador Dom Pedro II, em 1859. O imperador passou aqui em Piranhas e, vendo que Piranhas era um ponto de interseção do Rio São Francisco muito importante. E o que é essa interseção? O Rio São Francisco ele era navegável somente até Piranhas, porque a partir de Piranhas o rio era totalmente encachoeirado até atingir o médio São Francisco, que ficava na região de Jatobá de Tacaratu, que hoje é Petrolândia. Então o imperador passou aqui e deu ordem para se construir uma linha de ferro, uma linha partindo daqui de Piranhas. Eram 118 quilômetros de extensão, que tinha 10 estações ferroviárias. Né? A partir disso, Piranhas passou a ser um entreposto comercial, pois as embarcações vinham do litoral até Piranhas e o trem partia daqui até o interior de Pernambuco, indo e voltando com mercadorias importantes. Então, Piranhas viveu um apogeu econômico muito forte, muito importante para essa região. Ao redor de 80 quilômetros não tinha feira. Então, a feira era situada aqui em Piranhas. Então, Piranhas era um ponto importantíssimo para o Alto Sertão nordestino, vou colocar aqui, porque a gente fica numa região de fronteira com Sergipe, Bahia e Pernambuco. Né? A gente tem essa fronteira aqui. E a menos de 80 quilômetros a gente fica nessa região de fronteira. Dito isso, Piranhas vivia nesse momento esse apogeu econômico. Né? E aí aparece a figura de Lampião, os cangaceiros. Né? Apesar do cangaço, Deodato, já existe desde o século XVI, que já tem registros dos colonizadores que vinham para cá e se relatava a coroa portuguesa, né, com esses relatos já da presença do cangaceiro. O que é o cangaceiro? Cangaceiros eram nômades que viviam caminhando, em sua maior parte do tempo, ou então montado a cavalo, em burro, enfim, mas que levavam o tesouro roubado em seu próprio corpo. Né? Você tem noção, o chapéu de Lampião tinha 72 moedas de ouro, desde da aba superior até a barbela. Né? Era uma obra de arte o chapéu dele. Né? E assim tantos e tantos outros cangaceiros. E coube ao meu bisavô, que era comerciante aqui na época, isso em 26 de setembro de 1936. Foi a invasão do subgrupo de Lampião, chefiado nesse momento pelo cangaceiro Gato e o cangaceiro Curisco. Né? O que aconteceu? Como se deu isso? Meu bisavô, pai da minha avó, Sônia Brito, que era Francisco Correia de Brito, era o prefeito nessa época. Ele era conhecido como Seu Correia. Ele era prefeito. Né? Eram homens valentes, homens que tinham a honra acima de qualquer outra coisa. Né? Mas eram chefes de família que tinham por obrigação de proteger sua família. Né? Em Piranhas ficava situado também o quartel da Polícia Militar do interior. Piranhas, onde hoje é o Conservatório de Música. Né? Eu achei muito bem apropriado essa mudança. E está aqui, é aberto para visitação, e é lindo. A música em Piranhas é uma coisa muito bem orquestrada. Mas, Deodato, uma certa madrugada, a polícia de Piranhas recebeu a informação que um pequeno grupo, e eles até então não sabiam quem era, só sabiam que era um pequeno grupo de cangaceiros, estavam acoitados numa região aqui próxima, que fica a fazenda Picos, fica a 16 quilômetros daqui. E aí eles foram lá fazer uma emboscada para os cangaceiros. Nessa emboscada,
apreenderam a mulher do gato, a cangaceira Inacinha, que por sinal ela estava até grávida, né? E fica bem próximo da cidade aqui vizinha, por nome de Olhos d'Água do Casado. Então o tenente João Bezerra, desta ocasião, pegou a mulher do cangaceiro gato e levou para a estação ferroviária de Olhos d'Água do Casado, para de lá levar para a estação da Pedra, onde hoje é a cidade de Delmiro Gouveia. Né? Nisso mandou um telegrama para o povo de Piranhas, dizendo: olha, ataquei os cangaceiros, estou aqui com uma cangaceira baleada, cangaceira Inacinha, e vocês aí tenham todo cuidado. Quem recebeu essa informação foi o genro do coronel Antônio de Brito, que nessa feita estava conversando na bodega do meu avô. O que era bodega? Bodega era uma mercearia que vendia-se de tudo. Né? Meu bisavô dizia que só não vendia caixão, mas vendia as madeiras e os enfeites. E ele tinha, era uma espécie de senadinho, onde os homens mais importantes se reuniam ali, ficavam tomando uma cachaçinha, um tiragosto, mas ainda era muito cedo, era 8h30 da manhã para 9 horas do dia, quando chegou o estafeta. Meu bisavô gostava desses nomes. O estafeta era uma pessoa de recado, era uma espécie de carteiro. E aí já entregou ao sogro dele, coronel Antônio de Brito, e aí, dali, quando eles dividiram essa informação, cada um foi para suas casas se entrecheirar. Quem pôde correr, correu, e meu bisavô foi para casa. Meu bisavô vendia munição nessa época, vendia armas, munição, gasolina, óleo, enfim, tudo. E aí foi para casa. Quando chegou na casa dele... Celcinho, desculpa te interromper. Então a invasão do subgrupo do gato foi em função da prisão da Inacinha? Da cangaceira Inacinha, Deodato. Eu costumo dizer que a história de Piranhas, ela é uma história de amor. E por que o amor? Porque gato invadiu Piranhas para capturar a mulher do coronel, do tenente João Bezerra, que era Cira Brito. Por sinal, é minha tia Cira Brito. Na possibilidade de trocar. Ele queria pegar Cira Brito e para levar para até Bezerra e dizer: olha, vamos trocar as mulheres. Eu estou com a sua e você está com a minha. Vamos trocar e fica tudo certo. Mas o gato, ele veio tão ensandecido por sangue que na passagem do riacho Pau de Arara, ele já matou Lelinho e Antônio Tirana. Isso ficava do coito que eles estavam, da fazenda Picos, vindo para Piranhas. Né? Pau de Arara, ele já matou 2 pessoas. Quando passou nas imediações da fazenda, hoje é Cachoeirinha, ele matou uma família de inocentes. 7 pessoas. Só teve uma sobrevivente, Dona Emogência. Ele furou aqui a punhal, eles tinham muita expertise de furar a punhal, mas ela sobreviveu. Ela estancou o sangue com cinza de brasa, antigamente os fogões eram de brasa, com açúcar, com café, pó de café, aquela coisa, estancou, mas ela falava muito rouca. Eu não conheci Dona Emogência, mas eu conheço muitas pessoas que conheceram Dona Emogência. Né? E aí ele veio matando gente até chegar em Piranhas. Matou até um primo de minha avó, João Seixas Brito. Um rapaz de 18 anos. Né? Enfim, eram inocentes, não foi ninguém que se colocou à frente deles, mas ele veio ensandecido por sangue, em função da mulher dele, que tinha sido raptada. Eu vou chamar de raptada pela polícia, mas era prendida. Né? Eles eram bandidos, na verdade é isso, os cangaceiros eram bandidos. Mas tem esse viés do amor. Não é? Eles não conseguiram capturar Cira Brito, eles não imaginavam que Piranhas ia ter resistência. Por quê? O delegado da cidade, que era o delegado Cipriano correu. Nessa ocasião, meu bisavô já estava em casa, era um sobrado, e o sobrado ainda os resiste, é da nossa família. Ficava numa posição totalmente estratégica, onde eles desceram atirando. Celso, repete o nome do seu bisavô?
o meu bisavô Francisco Rodrigues Pereira, conhecido por Chiquinho Rodrigues. Chiquinho Rodrigues, tá. Chiquinho Rodrigues, né? Ele já estava em casa, quando ele chegou em casa cheio de munição, a mãe dele, vó Nanoca, minha trisavó, perguntou: meu filho, o que é que está acontecendo? Eu não estou gostando dessa sua feição, você está aí cheio de munição. Ele disse: mamãe, a notícia que eu trago não é boa, os cangaceiros estão invadindo a Piranhas. E a população já vivia meio que aterrorizada dessa ideia de invasão, né? E minha bisavó era de Tacaratu, muito geniosa, e disse a eles: meu filho, não se entregue, porque um homem não se entrega. Eu disse: não, mamãe, não me entrego de jeito algum, eu só saio aqui agora, só me entrego morto. Os filhos tinham muito respeito às mães nessa época, né? E o homem ele já nascia pronto. Meu bisavô costumava dizer isso. Aí eles não tinham direito à infância, né? Mas ele ficou em casa. A mulher dele, minha bisavó, Helenira Rodrigues Rego, estava parida e de resguardo de tia Terezinha viva, né? E meu avô resolveu brigar. Quando ele foi até a janela do sobrado dele, que viu o delegado correndo, ele pensou que o delegado ia se entrincheirar em outra parte da cidade. Ele gritou: Cipriano, você vai se entrincheirar? Suba nesse sobrado velho aqui e vamos brigar. Ele disse: não, eu vou correr. Vou correr porque eu estou com pouca munição. E ele gritou: disse, um delegado de vergonha não corre. Você vai correr porque é covarde. Aí ele correu. Joãozinho Marcelino foi um personagem importante também, e subiu no sobrado com meu avô. Estava indo para a casa de vô Correinha, Joãozinho Marcelino. Ele pensava assim: não, o prefeito da cidade não vai sofrer nenhuma retaliação. Vou correr para lá. E meu bisavô disse: ó, Joãozinho, se quiser ir, vá. Mas o fogo já começou. É melhor você subir aqui. E Joãozinho Marcelino subiu. E a história não conta, mas ele levou a esposa dele, Dona Júlia. E eram dois chefes de família brigando contra uns bandidos fora da lei que honrou os nomes de homem e defendeu a família. Né? E nenhum nem outro tinha experiência com ataque, mas meu bisavô teve uma ideia nesse momento. E aí, qual foi a ideia dele, Deodato? Meu bisavô estava armado de um rifle 44, um rifle de cruzeta. O rifle de cruzeta, não era o Papa Amarelo, era o cruzeta. E aí ele disse: ó, Joãozinho, enquanto eu dou a carga do rifle, que eu parar para reabastecer, você vai atirando de Mauser, que era a pistola. Então você não cessa o fogo. Meu bisavô contava que o primeiro tiro que ele deu foi de ponto. Quando ele dizia de ponto, era de mira. Você teve aqui em Piranha, Deodato, você viu o sobrado que ele morava, que era o sobrado azulzinho, e onde ficava o quartel, que era onde os cangaceiros estavam atirando. O quartel, nesse episódio, estava sem policial, não tinha soldado, né? Não tinha ninguém apreendido. Então, foi um tiro muito bem dado, um tiro de uma proximidade confortável para uma boa mira, e meu bisavô estava tirando de rifle, então tinha essa facilidade, uma arma de cano longo. Então, ele disse que o primeiro tiro ele deu de ponto, foi no cangaceiro Jacaré. A história não conta, poucos pesquisadores, poucos historiadores que encontrou esse cangaceiro Jacaré. Foi num tiro no pescoço. Né? Na hora que ele disse que o tiro atingiu o pescoço, ele caiu no chão. Muitos pesquisadores também contam que meu bisavô matou gato, o cangaceiro gato. Não foi. Ele atingiu jacaré. O gato não estava nesse ponto da mira dele, mas teve uma pessoa por nome de Joãozinho Carão, que era uma espécie de segurança que vô Correinha deixou ele tomando conta da filha dele, que era Cira Brito, né? Porque o marido dela, João Bezerra, estava de olho d'água do casado para Delmiro Gouveia fazendo as tratativas da prisão da cangaceira Inacinha. Né? E eu gosto de relatar isso, e o seu programa está tendo essa informação de primeira mão, porque a gente está formatando aqui um projeto que é a resistência
piranhense ao cangaço, né? O Caminhos da Resistência ao Cangaço. Desculpa, esse é o nome certo. Caminhos da Resistência do Cangaço. E a história não conta de Joãozinho Carão, Deodato. E a história ela não é minha, não é sua. A história é de quem gosta da história. Mas cabe a gente, historiadores, que passe essas informações corretas, que passe, que não desturpe. Eu vivi muitos anos, até os meus 15 anos eu vivi com meu bisavô, Chiquinho Rodrigues, perdi o meu avô ano passado, Celso Rodrigues, que é filho dele, e nenhum nem outro eles aumentavam um ponto. Não, não. Eles eram totalmente fiéis à história verdadeira. Então não cabe a gente aumentar. Volto a dizer, a história não é minha nem sua. A história é de quem gosta da história.